Olá, eu sou Sheila Sodré e você está assistindo o programa Café com Direito, aqui na TV Master, a primeira e única toda nossa, onde você amplia o seu conhecimento jurídico e acompanha a evolução do direito. E essa semana temos um convidado especial, é o presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba, o desembargador Abraão Lincoln da Cunha Ramos. Desembargador, seja muito bem-vindo ao programa Café com Direito. Pois não, Sheila, satisfação enorme estar aqui participando do seu conceituado programa Café com Direito e aproveito o espaço para agradecer essa oportunidade em nome do Poder Judiciário para levar ao conhecimento da sociedade, da população, como esse Poder Judiciário atua e qual as suas pretensões para esses 2 anos na nossa gestão. Já está fazendo só 24 dias que o presidente está à frente do tribunal. Qual foi o seu grande desafio nesse tão curto período? Bom, logo no primeiro dia, o dia da posse, de fevereiro, entrou em vigor uma lei estadual, a 9.316, que deu uma nova estrutura ao Poder Judiciário, estrutura essa administrativa. Nós transformamos secretários em diretores, coordenadores em gerentes, e criamos mais 3 secretarias que agora se denominam diretorias. E também se aumentou o número de cargos comissionados com a criação de novos, que são chamados supervisores. Então, estamos agora, nos primeiros dias, são apenas 19 dias úteis, né? Tentando colocar a máquina para funcionar e ajeitar essa máquina com essa nova estrutura. Tem os servidores há bastante tempo na casa, atuando na frente da diretoria, mas também tem novos servidores requisitados. Então, estamos ainda na fase inicial de ajuste, mas acredito que daqui a um mês tudo estará funcionando a contento, se Deus quiser. Que bom. A outra questão que eu acho interessante o senhor já estabeleceu qual será o foco dessa sua nova gestão? Bom, nós temos várias metas. Metas essas que serão desenvolvidas a partir ao longo dos 2 anos. Mas logo no início, como meta primeira, colocamos a virtualização dos processos. A nossa justiça comum, não só a Paraíba, mas em todo o Brasil, nos encontros que eu tive como Corredor-Geral de Justiça e também como representando o presidente anterior, tive a oportunidade de verificar que a justiça comum ela está um pouco ainda muito atrás de outras justiças especializadas, como a Justiça do Trabalho, que aqui na Paraíba já está 100% virtualizada. Mas que é referência. Referência. Mas tem que levar em consideração que, enquanto na Justiça do Trabalho há estados em que há apenas um pouco mais de 30 juízes, nós somos mais de 220 juízes e também com especialidades diversas. Temos direito de família, direito das coisas, direito criminal, eleitoral, justiça da infância e juventude, violência contra a mulher, tributário, enquanto a justiça trabalhista, não quero dizer que não tirar os métodos trabalhistas, mas só é direito de trabalho. Então temos essa dificuldade, mas estamos fazendo um cronograma para que essa virtualização que hoje se restringe apenas aos juizados especiais e às varas de execuções penais, seja estendido também a outras unidades judiciárias, varas especializadas como criminais, varas cíveis e também ao próprio Tribunal de Justiça. Ontem mesmo, na sessão ordinária administrativa, nós apresentamos ao Tribunal um cronograma dessa virtualização. Estamos com pretensão de, a partir do mês de junho, o Tribunal já está julgando os recursos e as ações originárias de forma virtual. É uma pretensão que nossa no calendário. Para isso, nós fizemos um convênio com o Conselho Nacional de Justiça, que está disponibilizando de forma gratuita para todos os tribunais. Nós fomos o 19º tribunal a aderir a esse convênio. É um programa chamado PJE, o programa Processo Judicial Eletrônico, que é uma evolução do programa chamado CRETA, que é hoje utilizado pela Justiça Federal, e pretendemos implantar esse programa a partir do mês de junho, tanto na primeira instância, em 5 varas pilotos, como também no próprio tribunal. Então, dá para perceber então que o foco é justamente acabarmos um pouco com a questão, evoluir na celeridade processual.
né? E falando disso, é uma certeza, né? A gente vê todos os meninos falar que não tem volta. O processo eletrônico é um processo sem volta e é o que se espera, né, de uma justiça efetiva. Mas em relação ao processo eletrônico, há uma crítica que ela é até contundente no seguinte questão. O processo eletrônico, ele vai reduzir todos os trâmites da inicial, né, mais aquele processo que passa pelos cartórios. No entanto, quando ele se tornar concluso ao juiz, aí pode haver aí um acúmulo também de processos, né, necessitando de um despacho, necessitando de uma decisão do juiz. Como o senhor vê essa crítica em relação a esse acúmulo nesse processo, já nessa fase de despacho, na fase de sentença? Bom, realmente, hoje, com o processo físico, há juízes com mais de até 500, 600 processos concluídos com excesso de prazo. Com a adoção e implementação total do processo eletrônico, obviamente, poderá haver esse acúmulo, esse excesso de prazo na conclusão de despachos e de sentenças, decisões de juiz. Mas acredito que o processo eletrônico, ele vai reduzir drasticamente essa fase, como vai reduzir essa parte da burocracia, do cartório. Também o juiz, ele terá à sua disposição, e é uma intenção do Tribunal de Justiça, de colocar assessores para o juiz. Então, não será o juiz somente aquele que irá fazer os seus despachos de sentença. Ele terá assessores para minutar esses despachos, essas decisões. Obviamente, a assinatura digital será do juiz, ele será o responsável por esses despachos. Nós temos agora, a partir de 4 de março, uma nova lei de órgão judiciária, onde foram criados mais 150 cargos de assessor de juízes. Já temos 100 e estamos para nomear 150. Mas, obviamente, esse é o primeiro passo. Claro. Acredito que, no mais tardar, cada juiz deverá ter, no mínimo, 3 assessores. Nós não podemos conceber que um juiz com 2 teve o processo, ele seja o responsável sozinho pela edição de despacho de sentenças. Então, acredito que, com a implantação do processo eletrônico, vamos observar qual é o número ideal de assessores por cada juiz. Nós não podemos colocar um número fixo, porque vai depender muito da complexidade dos processos. Há varas onde o juiz terá ter 1 ou 2 ou 3 assessores, mas possa ser que haja varas que um seja só o suficiente. Como eu lhe falei, na justiça comum não é como na justiça do trabalho, quer dizer, onde há apenas um direito só. Então, dependendo da especialidade, poderá haver muito mais assessores do que em outras varas se necessite. Percebe-se que essa sua preocupação na gestão em relação ao processo, à celeridade, que vai ser necessário, por isso a pergunta, porque eu acho que pertinente, o senhor já está com esse foco, como vai ficar, como vai ser essa reengenharia nos cartórios, já nessa fase, como o senhor diz, vamos necessitar de mais assessores, já estão tomando essa providência. Né? Porque eu comecei fazendo uma crítica, apontando um problema, e o senhor já me trouxe a solução, né? Que já está aí em março para ser resolvido. E agora nessa questão da reengenharia dos cartórios, porque o processo eletrônico, de alguma forma, ele vai mexer com a cultura e com todo o desenvolver, toda a administração do cartório. Realmente, nós temos que conceber o processo eletrônico na primeira instância e na segunda instância. Estive agora no Superior Tribunal de Justiça visitando as turmas onde funciona o julgamento das turmas do STJ, da Corte Especial e também da Corte, de forma geral, do plenário do STJ. E o layout dos ministros, onde eles fazem julgamentos, achei bastante interessante. E aqui vamos copiar isso para o nosso Tribunal de Justiça. No que respeita à primeira instância de juízes, a curiosidade que eu tive foi que, atualmente, no PJ, no processo eletrônico, juizado especial e na base dos penais, há apenas um monitor. Há necessidade, então, que cada assessor de juiz, cada analista judiciário, cada técnico judiciário, ao invés de um monitor, tenha 2 monitores. Por quê? Porque um monitor vai ficar o processo em si, como for aquele processo físico. E no outro monitor é onde o assessor, o juiz, irá fazer os seus despachos e suas decisões. Então, nós temos que fazer uma adaptação física nos gabinetes do juiz, nos cartórios, tem mais espaço. Mas iremos tirar aqueles espaços, aquelas instantes
onde estão os processos armazenados, e nesses locais iremos colocar novos computadores com esses 2 monitores. Então, precisamos mais espaço, sim, mas esses espaços serão ocupados com a eliminação dessas distantes desses birôs. Nós agora tivemos há pouco tempo, no final do ano de 2010, a implantação de 2 varas modelo na capital, a 15ª e a 8ª vara civil, que foram concebidas no plano de modernização da justiça, mas, infelizmente, essas varas elas foram concebidas para o processo físico. Nós temos que fazer uma readaptação no layout dessas varas, tanto na parte do gabinete do magistrado, como do assessor, como dos servidores do cartório, para que se adapte ao processo judicial eletrônico. Como eu falei, com a introdução desse outro monitor, novos equipamentos de informática. E como representante também dos advogados aqui, eu gostaria só de lembrá-lo, né, de um pequeno probleminha que nós sentimos, não é nem um problema, seria assim uma falta para a gente na hora de peticionar, na hora de advogar, da necessidade de conhecermos a jurisprudência do nosso próprio tribunal. Né? Às vezes a gente está peticionando, aí vamos buscar jurisprudência em outros estados, de outros desembargadores, e, no entanto, às vezes até pela falta, né, desse acesso. Como o senhor pretende, ou como o senhor está trabalhando essa questão dessa jurisprudência no próprio site do tribunal? Bom, digo aí com conhecimento de causa, passei 6 anos como membro da Comissão de Divulgação de Jurisprudência do nosso Tribunal de Justiça, e como presidente durante 2 gestões, e realmente nessas 2 gestões tivemos dificuldade em introduzir essas decisões do nosso tribunal na homepage, porque dificuldade de ordem técnica. O nosso tribunal, até o final do ano passado, tinha uma tecnologia um pouco defasada, um programa ainda que se parecia com o antigo DOS. Agora nós fizemos uma migração desse sistema antigo, que é de propriedade da Codata, para um novo software novo que foi adquirido de uma empresa alemã. Então o tribunal agora está, por conta dessa atualização, está agora já pronto para até colocar o acordo na homepage em tempo real. Já digo, adianto que hoje é possível se fazer a busca de acordo na homepage, não um acordo do julgamento do mesmo mês, mas do mês anterior já é possível. Mas a nossa pretensão é de que, no máximo, em 5, 6 dias, o acordo julgado e já seja disponibilizado na internet, na homepage, pelos operadores do direito. Tá vendo? O advogado pede, a gente pede e já está concedido aí o nosso pedido. A gente vai ter que fazer uma pausazinha, presidente, mas a gente já a gente retorna aqui na TV Master, a primeira e única, toda nossa, apresentando o programa Café com Direito. Um dos presidentes daquela Corte de Justiça, será lançado também um selo comemoratório de 120 anos e outros eventos, como o lançamento da plaquete, da porta, da diretora, do discurso, entre outros. E até o dia 15 de outubro teremos várias festividades alusivas aos 120 anos. Pretendemos, ao longo desse período, trazer para a Paraíba um encontro do Colégio de Presidentes de Tribunal de Justiça, de todos os 27 presidentes de Tribunal de Justiça, para durante 2 dias aqui discutirmos sobre o Poder Judiciário de uma forma geral e como a nossa segunda maior comarca do Estado, que é Campina Grande. Estará completando aniversário no dia 11 de outubro, bem próximo dos 120 anos, então pretendemos também levar para Campina Grande uma sessão especial do nosso Tribunal de Justiça, em comemoração aos 120 anos do Tribunal de Justiça, lá na Campina Grande. E, ao longo desse período, teremos várias solenidades, obviamente, e outras que irão surgindo, mas já umas já pré-estabelecidas, que a Comissão Especial já está estudando já. A gente aqui oferece o espaço do programa Café com Direito para estar divulgando esses eventos, né? Porque é importante os juristas, o próprio tutelado da Justiça estar acompanhando e participando também desses eventos para poder saber como a Justiça, né, ela caminhou e como ela evoluiu nesses 120 anos. E aí eu gostaria de saber, fazendo uma retrospectiva desses 120 anos de história de justiça do tribunal, como o senhor enquadraria, como o senhor qualificaria a justiça na Paraíba? Bom, o nosso Tribunal de Justiça,
ao longo de 120 anos, evoluiu de uma forma assim assustadora. Digo isso porque os nossos juízes, valorosos juízes, nossos embargadores, são abnegados, não são apenas, não trabalham apenas por trabalhar, eles são abnegados por aquilo que fazem. E não só os atuais, mas tivemos, ao longo desses 20 anos, embargadores que dignificaram o nome do judiciário na Paraíba. Nós temos o exemplo do Moacir Montenegro, José Flócio da Nóbrega, o Mário Moacir Porto, entre outros. Então, esse crescimento da justiça ao longo desses 20 anos, ele só veio dignificar ainda mais o Poder Judiciário. E, realmente, a atual composição do nosso Tribunal de Justiça está à altura daqueles que fazem a justiça na Paraíba. E esperamos que a população paraibana confie nos nossos juízes, nos nossos julgadores, porque não é fácil julgar, pois nós sabemos que julgamento perfeito só existe o julgamento divino, mas os nossos juízes estão preparados, quer seja juiz de primeiro grau, quer seja de segundo grau, para enfrentar esse novo desafio que é o julgamento agora no processo eletrônico. E o jurisdicionado, ele tem que, até fazendo uma afirmação, com essa evolução do direito, os juízes acabaram tendo, de alguma forma, um poder discricionário muito maior e acaba também, em alguns momentos, substituindo o papel que o legislador deveria e não faz. Então, cada dia que passa é um papel que está tendo mais notoriedade e está marcando muito presença. Na sua opinião, isso gera algum conflito com o legislador? Bom, parece-me que essa questão está mais a nível de Brasília. O nosso Supremo Tribunal Federal, ele tem tomado decisões que, diante da omissão do Congresso Nacional em legislar sobre a matéria, cria conflito com aquele órgão que é o responsável, que é o Congresso Nacional. E várias dessas questões chegam ao conhecimento da população, uns contra, outros a favor, mas a verdade é essa, que o Poder Judiciário realmente, por exigência da população, jurisdicionária, tem que tomar essas decisões que desagradam até mesmo o político. Mas é que o Poder Judiciário não pode ficar inerte. Isso. Ele tem que julgar as causas que são apresentadas, e essas causas que são apresentadas se está na Constituição Federal. Mas aquele órgão que devia deliberar, apresentar projeto de leis, e não o fez, então eu não critico o Poder Judiciário por isso. Mas cabe ao Congresso Nacional, obviamente, chamar o feito à ordem e fazer com que aquela decisão do Supremo Tribunal Federal seja efetivada. Esse é um tema que eu estou pesquisando no doutorado justamente porque você vê um pouco a falha ou a ausência do legislador. Né? E como o senhor mesmo afirmou, não dá para os juízes, os magistrados se omitir também, porque aí a população se sente muito abandonada. Vamos falar mais um pouquinho sobre as varas especiais que estão sendo criadas em relação à proteção da mulher. Como é esse projeto? Como é que está sendo realizado? O que o senhor espera desses juizados especiais? Bom, a partir de 4 de março estará vigorando uma nova lei no nosso estado, a Lei de Ordem Judiciária. E nessa lei estão sendo criadas 2 varas de violência doméstica e familiar contra a mulher. Uma na capital e outra em Campina Grande. É a pretensão da atual mesa diretora instalar essas 2 varas no mês de março, justamente em virtude do dia 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher. Mas por problemas de transição entre uma meia diretora e outra, não foi possível, porque é pretensão nossa fazer com que essas 2 varas sejam instaladas de forma quase que simultâneas, mas que elas sejam colocadas em instalações de faculdades de direito. Nós temos 2 faculdades, uma aqui em João Pessoa e outra em Campina Grande, se ofereceram para fazer convênio com o tribunal, assim como a Unip hoje conveniada com o nosso tribunal, onde funciona um juizado especial. Então, essas 2 faculdades estão em estado de negociação para que sejam implantadas essas 2 varas de violência contra a mulher, independente dessas faculdades, onde os alunos poderão realmente ajudar os
servidores, os juízes, promotores e a equipe interprofissional para que essa vara seja instituída e efetivada. Infelizmente, o nosso Estado é um dos últimos a instituir essa vara, mas não foi possível antes porque essa vara foi criada nessa lei e essa lei só vai vigorar a partir do dia 4 de março. Mas se vê aí uma preocupação e uma resposta a essa necessidade da população. Um assuntozinho um pouco polêmico que foi a relação da desapropriação do Aeroclube aqui da capital, João Pessoa. Em sua decisão foi mencionada a questão da competência. Tá? E no final do dia 23, do mesmo dia, a juíza Cristina Garcês, da terceira vara da Justiça, ela de fato confirmou a competência da Justiça Federal e concedeu ao Aeroclube a liminar para funcionamento. Qual foi o papel da Justiça nesse ocorrido? Bom, primeiramente eu advirto que nós temos um estatuto chamado de Lei Orgânica da Magistratura Nacional, que veda os magistrados de emitir opiniões sobre processos que ainda estão em tramitação. Claro. Mas, obviamente, não vou me furtar essa informação à imprensa, aos telespectadores e à população da Paraíba de modo geral. Na verdade, o que ocorreu é que, nesse dia, eu estava de plantão, e, para conhecimento da população, todo dia há um juiz de plantão e há um desembargador de plantão. Então, nesse dia, me foi apresentado um recurso pelo Aeroclube contra uma decisão do juiz da Fazenda Pública Estadual, em que ele determinava a emissão de posse pelo Poder Executivo Municipal no terreno do Aeroclube. E o recurso que foi apresentado tinha vários fundamentos. Um dos fundamentos que eu considerei para análise primeira era a questão da competência, porque havia a intervenção de uma entidade federal, a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, em que ela dizia que tinha interesse em intervir nessa demanda. E a Constituição Federal preceitua que quando há a intervenção de um ente federal em uma questão judicial, quem tem competência para dizer se há interesse jurídico ou não dessa entidade federal na questão é a Justiça Federal. Então, sob essa ótica, entendi que não competia ao juiz da Fazenda Pública Estadual dizer se havia ou não interesse jurídico da ANAC na questão. E a minha decisão foi nesse sentido, de determinar que a análise do interesse jurídico da ANAC nessa questão fosse dirimida pela Justiça Federal e não pela Justiça Comum. Mas, obviamente, parece-me que já chegou até a Justiça Federal e ela já decidiu essa questão. Mas entendo que, assim como outras questões, ela não ficar só no âmbito aqui do Estado da Paraíba. Obviamente, aquela parte a quem a decisão foi adversa terá outros meios de conseguir, através de canais mais altos, que é o Superior Tribunal de Justiça. Então, acredito que essa questão vai ser dirimida em última instância pelo STJ. E aí a gente vê a democracia, a gente vê a justiça sendo, de alguma forma, posta aí e sendo efetivada. Infelizmente, o programa Café com Direito está chegando ao fim e nós agradecemos a sua participação, presidente, e reafirmando que o programa Café com Direito está aqui à sua disposição para divulgar não só a comemoração dos 120 anos do TJ, como também novas jurisprudências, mostrando que a justiça paraibana, ela evolui e ela tem feito uma justiça concreta. É isso aí, o programa Café com Direito fica por aqui. Até a próxima semana com vocês. E eu deixo aqui os últimos minutos para o presidente se despedir do nosso telespectador. Bom, primeiramente, agradeço mais uma vez a oportunidade que nos foi dada ao Poder Judiciário e a paciência dos telespectadores nas nossas respostas. Obviamente, podemos, em outra oportunidade, trazer mais novidades, Sheila, se convidados formos, porque pretendo, juntamente com os meus dois colegas, o desembargador Nilo Ramalho Vieira, corredor-geral de Justiça, o desembargador Leão Teixeira Câmara, fazer com que a justiça ande mais séria, uma justiça mais séria, com mais justiça justa. E iremos implementar muitas novidades, inclusive com a parceria com os advogados, se Deus quiser. Que bom, porque uma justiça justa é uma busca constante, não é utopia. É isso aí, o programa Café com Direito fica por aqui essa semana.